E o Cruzeiro acaba de fechar sua terceira contratação de atacante em menos de uma semana, todos os atletas com a mesma característica. Pontas que podem jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Os primeiros, Wesley do Al Nassr e Lúcio Rodrigues do Neon, ambos chegando por empréstimo. Nessa terça-feira, o Cruzeiro fechou com o Al Ettifaq o empréstimo de uma temporada de João Costa, atacante brasileiro de 21 anos de idade que se naturalizou português. Ele passou pelas categorias de base do Palmeiras e do Corinthians, mas se profissionalizou na Roma, onde fez sua primeira partida pela equipe profissional. Da Roma, se mandou para o Al Ettifaq, onde disputou as últimas 2 temporadas. 44 jogos, 4 gols e 4 assistências. Esse é o resumo da passagem dele pelo futebol saudita. Importante contar que, em meio às negociações pelo João Costa, o Cruzeiro desistiu da compra do Brian Rodrigues, não houve acordo financeiro com o América do México. E a julgar pelo número de 3 atacantes que acabam de ser contratados, dá para imaginar que o Cruzeiro não vá mais buscar jogadores para essa função, a prioridade passa a ser um volante, posição pedida pelo Arthur Jorge desde o início da sua passagem pela Raposa. Torcida do Cruzeiro, temos uma informação importante sobre um reforço que está próximo de pintar no cabuloso. Informação exclusiva que apuramos aqui na ESPN Brasil. Estamos ao vivo, não vimos até o momento se alguém já soltou nas redes sociais, em algum outro portal de notícia, mas vou deixar e passar essa bola para o Bruno Andrade, que trouxe esse nome e a gente vai entrar em mais detalhes aqui. Mas Bruno Andrade, então me traz detalhes. Quem é esse novo possível reforço da Raposa? Larga aí, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, o Cruzeiro muitíssimo perto de fechar a contratação do João Costa, luso-brasileiro, atacante de lado, enfim, com a queda da negociação do Brian Rodrigues, e logo falaremos bastante da situação envolvendo o Brian Rodrigues. O Cruzeiro avançou nas últimas horas com a contratação do João Costa, como eu disse, luso-brasileiro, tem 21 anos, ele que na verdade começou a formação dele ali no Palmeiras, passou pelo Corinthians, ainda muito jovem, abaixo dos 19 anos, ele ruma para o futebol italiano, vai para Roma, chega a fazer inclusive 5 jogos profissionais pela Roma na temporada 23-24, depois é negociado com o futebol saudita, com Al Ettifaq, são 2 temporadas já de futebol saudita. O Cruzeiro tem um acordo muito bem encaminhado, um empréstimo com opção de compra, empréstimo válido até junho de 2027, ou seja, uma temporada europeia, uma temporada estrangeira e não uma temporada brasileira, no caso, o ano civil. O Cruzeiro paga de taxa de empréstimo 1 milhão de euros, dá mais ou menos aí quase 6 milhões de reais na cotação atual. Esse empréstimo tem uma opção de compra, não descobri ainda o valor exato da opção de compra, mas já descobri da taxa, conforme eu disse, 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões de reais. É uma negociação muito perto de ser fechada. Acredito eu que ainda hoje, no mais tardar amanhã, o Cruzeiro confirme a contratação do João Costa, luso-brasileiro. Enfim, joga no futebol da Arábia Saudita. É isso aí, Bruno Andrade. O pessoal tá falando aqui no chat que alguns setoristas do Cruzeiro já deram a informação também. Não vimos, estamos apurando em tempo real aqui do Fala Fonte, como estamos ao vivo, né, Bruno? Não tem como acompanhar tudo o que acontece nas redes, mas se alguém trouxe também essa informação, vale lembrar, vale também ressaltar aqui. Mas a informação que temos é essa. Então, João Costa, atacante luso-brasileiro, que já disputou alguns amistosos com a seleção sub-20, sub-21 com a seleção de Portugal, né, Bruno? E se eu não me engano, vou até procurar a ficha dele, me fugiu um pouco mais detalhes. Ele era da base do Corinthians, não é mesmo, Bruno Andrade? Foi o que eu falei. Ele começa, pelo menos aqui com o perfil que eu tenho dele aberto, ele faz a formação no Palmeiras, começa no Palmeiras, parece que teve depois uma outra passagem rápida pelo Corinthians, e aí vai para Roma, eu vou até olhar aqui, ele vai para Roma quando ele tem 17 anos. Está com 21 agora, ficou ali mais ou menos 2, 3 anos na Roma, chegou a estrear profissionalmente, como eu disse, temporada 23-24, ele faz 5 jogos pela Roma, na altura a Roma era comandada pelo De Rossi, Daniele De Rossi, ídolo máximo da história da Roma. Nessa temporada também teve o José Mourinho como treinador. Depois eu vou confirmar aqui se esses 5 jogos foram somente com um treinador ou ele passou de um lado para o outro com esses treinadores. Sobre a notícia ser exclusiva ou não, naturalmente que a gente se preparando para o programa, eu vou ser muito honesto, eu não fiquei acompanhando as redes sociais e os companheiros da imprensa, a concorrência, para ter a noção se era exclusiva ou não. Se não for exclusiva, na hora exata, do momento exato, a gente pode citar numa boa se foi o Central da Toca, se foi o Samuel Venâncio, se foi o Globo Esporte, ou se foi a Rádio Itatiaia. No Fala Fonte, gente, não temos qualquer problema em dar crédito. O crédito é justo. Tem hora que a apuração é em simultâneo, a gente recebe as notícias praticamente muitas vezes na mesma hora
que a concorrência, depois cabe ali a agilidade, alguns estão ao vivo, outros preferem as redes sociais, tem gente que faz nota para o site, mas o importante aqui não é se foi o Fala Fonte ou se foi a concorrência, o importante é que o torcedor do Cruzeiro, através do Fala Fonte, quem está acompanhando agora, e respeitando quem acompanha outros canais, o mais importante é o torcedor do Cruzeiro estar bem informado, seja através da ESPN, através do Fala Fonte ou através da concorrência. O mais importante é isso, ter a informação com pormenores, com detalhes. A gente traz o nome do João Costa, mas traz detalhes. Empréstimo até junho do próximo ano, 1 milhão de taxa de empréstimo, mais ou menos 6 milhões de reais. Acredito eu que nas próximas horas consigo confirmar a opção de compra, o valor da opção de compra. E naturalmente, quando você tem uma opção de compra pré-estabelecida, muitas vezes já há uma espécie de contrato de gaveta do jogador com o futuro clube. No caso, o Cruzeiro, caso o Cruzeiro avance com a opção de compra. Muitas vezes isso é pré-acordado antes, ou seja, tem lá o valor de compra. Digamos que, não sei se é esse valor, importante frisar, mas aqui vamos imaginar que o Cruzeiro acertou uma opção de compra de 5 milhões de euros. A hora que o Cruzeiro depositar, se bem entender, os 5 milhões de euros, muitas vezes o contrato com o jogador de gaveta está resolvido. Ou seja, ele assina automaticamente por mais 3 anos, por mais 5 anos. Nem sempre é uma negociação que começa do zero. Então, quando o clube coloca uma opção ou uma obrigação de compra, quase sempre trabalha em simultâneo um futuro contrato em definitivo. Tudo isso vai ser aí desmembrado e pormenorizado ao longo da live, ou pelo menos ao longo da semana. Não tem mais Brian Rodrigues, e falaremos bastante sobre Brian Rodrigues. São vários os motivos que levaram o Cruzeiro a desistir da contratação do uruguaio Brian Rodrigues, que joga no América do México. Chega Wesley, ex-Corinthians, também estava na Arábia Saudita, no Al Nassr, e vai chegar outro jogador que estava na Arábia Saudita, no Al Ittifaq, o João Costa, luso-brasileiro. É isso aí, galera que tá chegando no Fala Fonte. Ó, vamos deixando seu like, 250 likes, informação importante sobre o mercado da Raposa, reforço encaminhado. Quem é João Costa? Perguntando o André Silfer no nosso chat. Eu fui dar aquela puxadinha nos números do João Costa e me chamou a atenção no Al Ittifaq, que ele estava na Arábia Saudita, né? Assim, nessa temporada, né, Bruno Andrade, os números dele aqui não são tão impressionantes assim para um ponta. São 18 partidas e 3 assistências. Na última temporada foram 26 jogos, 4 gols e 1 assistência. E na Roma ele chegou a atuar em apenas 5 partidas. É um jovem promissor, ele tem 21 anos só. Confesso que eu não sou o maior conhecedor do João Costa, mas ele chega com uma outra opção de mercado, ao invés do Brian Rodrigues, como o Bruno Andrade antecipou aqui no Fala Fonte. Vamos falar muito sobre ele. E vamos destrinchar essa história. Confesso que me surpreendeu esse movimento de mercado do Cruzeiro. O melhor programa, vocês são fera, falou Rodrigo Camacho. E é verdade, eu vi dando os créditos iniciais da informação aqui, como sempre somos justos, né? O Adroaldo da Fã FM, da Rádio Fã, lá de Minas, de BH, ele trouxe essa informação inicialmente e aqui nós estamos repercutindo no Fala Fonte do que apuramos. Vocês fazem um excelente trabalho, obrigado Salvador Gama. Lúcio Rodrigues também, verdade, Marcelo Carlos. O Lúcio Rodrigues está muito próximo. Chegou nessa madrugada de terça-feira a BH para assinar, fazer exames médicos no Cruzeiro. É isso aí, galera. E Bruno Andrade, vamos falar então dessa chegada do João Costa, mas também de um negócio que não vai acontecer. Informação que trouxemos com exclusividade ontem na ESPN Brasil, que o Cruzeiro estava negociando a contratação do atacante Brian Rodrigues, da seleção uruguaia, que disputou a Copa do Mundo e está no América do México. Vamos entrar em detalhes sobre isso, porque o Cruzeiro, até pedi para nossa produção colocar na tela, emitiu um comunicado na manhã desta terça-feira, nas suas redes sociais, que me surpreendeu informando, deixa eu até ler porque eu estou meio longe aqui, informando a torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues. E a informação de ontem, Bruno Andrade, é que o Cruzeiro tinha feito uma proposta, e aqui eu tinha até recentemente, até de última hora, né, a última proposta que estava na mesa do time do América do México era de 10 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus, por conta de metas, jogos, gols e tudo mais. Era a última oferta que estava em cima da mesa, e teve alguns empecilhos aí que fizeram o Cruzeiro sair do negócio. E agora, calha, como até eu estava conversando com o Bruno Andrade antes de iniciar a Fala Fonte, que eu falei assim, ó, Brian Rodrigues não tá vindo, mas me sopraram que outro jogador está em negociações em andamento. O Cruzeiro está em outro alvo. E aí começamos a vasculhar, mexer por aí, ali, aqui, e caímos no nome do João Costa. Mas é isso, né, Bruno Andrade? Vou deixar você largar o que você tem de informação, por que o Brian Rodrigues não vai se tornar o reforço da Raposa. Antes de falarmos mais de Brian Rodrigues, promessa é dívida. Eu falei que tentaria trazer ao longo da live, ou pelo menos durante o dia de hoje, o valor da opção de compra do João Costa no Cruzeiro. O valor de opção de compra, 6 milhões de euros. Na cotação atual dá mais ou menos 35,5 milhões de reais. Estou perguntando aqui se porventura depois existe o abatimento da taxa, ou seja, se cai para 5
ou se fica mesmo 6 mais 1 da taxa, totalizando então 7. Veremos se é 6 menos 1 ou se é 6 mais 1, mas é isso, a opção de compra 6 milhões de euros, ou seja, sobre João Costa, completa a notícia, tempo de contrato junho de 2027, uma temporada, 1 milhão de euros de taxa de empréstimo, 6 milhões de euros opção de compra, depois eu passo a informação se há desconto ou não, já tive a resposta agora, não tem desconto, 1 mais 6. Se o Cruzeiro, ao término do contrato do João Costa de empréstimo, quiser contratá-lo, paga mais 6 milhões de euros, 1 da taxa de empréstimo, 6 da contratação em definitivo, caso o Cruzeiro assim o decida no futuro, totalizando 7 milhões de euros. Essa é a negociação envolvendo o luso brasileiro João Costa. Sobre o Brian Rodrigues, já vi que você, Felipe, enfim, o Fabrício, a produção já colocou no ar aí a nota, o comunicado do Cruzeiro em relação à desistência do Brian Rodrigues. Foram vários os fatores, uns pesaram mais, outros pesaram menos, mas todos foram importantes na decisão do Cruzeiro de fazer cair essa negociação e, em simultâneo, avançar pelo João Costa, até porque são jogadores com as mesmas características, ou trazia um ou trazia outro. Do meu lado aqui, eu sei que você, Felipe, tem mais informações sobre os motivos da desistência. O primeiro deles, para mim, e até acredito ser o mais significativo para todos os envolvidos, no caso o Cruzeiro, foi a questão envolvendo a investigação que ele sofreu lá atrás, em 2024, por conta de uma denúncia formal de assédio sexual. Eu fui tentar confirmar aqui se essa investigação ela depois foi passada para, ou foi, enfim, na sequência tornou-se uma acusação. Nós não temos ainda a confirmação se foi uma acusação, se a justiça trabalha com uma acusação. O que a gente pode falar claramente que existiu sim uma investigação, que se calhar continua aberta, mas que não teria chegado a uma acusação formal, foi mesmo uma denúncia. E por conta dessa denúncia de assédio, ele foi investigado. Essa denúncia aconteceu, uma mulher em 2024, ainda no México, ele que pertence ao América, fez essa denúncia, ele foi investigado, e não só de violência sexual, mas também de abuso de confiança. Essas foram as expressões usadas pelas reportagens da altura, violência sexual e também abuso de confiança. Assim que o nome surge ontem, aliás, nós na ESPN, você, o André Hernan, trouxeram essa negociação em andamento do Brian Rodrigues, uruguaio, com o Cruzeiro, naturalmente que a torcida do Cruzeiro foi investigar a história do jogador e rapidamente encontrou essa história, essa investigação por conta do assédio sexual e também de confiança, e dali em diante uma campanha muito forte, uma crítica muito forte, uma contestação muito forte sobre o passado do jogador, envolvendo essa questão do assédio sexual. Não caiu bem naturalmente dentro do Cruzeiro, uma pressão muito grande para que o negócio fosse derrubado, e também isso impulsionou o fim da negociação. Há outros motivos, o que explicaram também para mim é que na reta final da negociação o América do México pediu mais, como você bem disse, a proposta do Cruzeiro era de 10 mais 2 milhões de euros, se não me engano, ou dólares, mas enfim, era por aí. Dólares, 12 milhões de dólares, 10 mais 2. O que me explicaram também é que esses 2 milhões de dólares eram metas fáceis de serem atingidas, então rapidamente tornaria-se ali numa negociação de 12 milhões de dólares. Na reta final da negociação, o América pediu mais, o Cruzeiro já achou ruim, e durante essa avaliação se aceitava dar mais ou ficaria pelos 12, essa campanha, eu não gosto de chamar de campanha porque de fato foi uma mobilização, acho que é melhor a palavra ter muito mais justa. A campanha parece que eu estou comprando lado e não estou comprando lado algum. Houve sim uma mobilização muito grande da torcida do Cruzeiro contra a contratação do Brian Rodrigues por conta dessa investigação de assédio de 2024. O Cruzeiro levou isso em consideração, levou também em consideração essa pedida maior de última hora e encerrou a negociação, derrubou a negociação. Mas eu sei que você, Felipe, também tem mais pormenores sobre essa desistência. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira de preparação encerrada, hein? Cruzeiro fechou a preparação, duelo nesta quarta diante da Chapecoense, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, e aí vamos ver o que é que vai fazer o técnico Arthur Jorge em termos de escalação, sabendo que ele só define o time no dia do jogo na pré-eleição, mas claro, vai com o que tem de melhor. O Cruzeiro não pode ficar fora. Com todo respeito à Chapecoense, o Cruzeiro não pode ficar fora das quartas de final da Copa do Brasil. Uma expectativa aí de público na casa dos 30 mil torcedores. E vamos acompanhar como essa equipe vai se comportar em campo, precisando da vitória a todo custo para este duelo diante da equipe do técnico Rafael Lacerda, e aí que é o técnico da Chapecoense, e o Cruzeiro do Arthur Jorge
de olho nesta classificação. O Cruzeiro que ainda não terá o Neisser, a gente já tinha trazido essa informação já há um tempo. O Neisser teve uma lesão muscular, vem fazendo tratamento, mas ainda não está pronto para voltar ao time. Deve precisar aí de mais alguns dias de recuperação. Vamos lá sobre as informações de mercado. O Cruzeiro, ele acertando a contratação do João Costa, vai chegar nesta quarta-feira, fazer os exames médicos e assinar contrato. Jogador de beirada, é canhoto, 21 anos. É uma contratação de scout, né? Informação aqui tem o aval do técnico Arthur Jorge, que aprovou o nome e aí empréstimo até o meio do ano que vem, com uma opção de compra de 5,5 milhões de euros. O jogador vai chegar, como eu disse, nesta quarta-feira, fazer os exames médicos e assinar contrato. Vinha participando normalmente da pré-temporada no clube dele, o Al Ettifaq, que é o clube da Arábia Saudita, que pagou 9 milhões de euros a Roma para contratar o João Costa, atacante de beirada. O Wesley chegaria nesta quarta, mudou um dia, chega na quinta-feira e aí vai fazer os exames médicos também e assinar contrato. Os três serão inscritos pelo Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Lúcio Rodrigues, inclusive, chegou no início da madrugada, já esteve hoje na Toca da Raposa 2, fazendo ali toda a avaliação, expectativa de ser anunciado ao longo desta quarta-feira, no mais tardar na quinta, quando vai assinar contrato de empréstimo também até a metade do ano que vem e já vai passar aí a trabalhar no dia a dia na Toca da Raposa 2. Vamos ver se esses jogadores já possam ser aí opção para o final de semana, o duelo diante da equipe do Mirassol, o jogo no domingo às 11 horas da manhã, aí a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. São os três jogadores aí ofensivos para o Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro que hoje anunciou a desistência de Brian Rodrigues, uma informação até que a gente trouxe mais cedo. O Cruzeiro tinha enviado uma proposta ontem, 10 milhões fixos mais 2, 10 de dólares mais 2 de bônus. E essa proposta ela tinha validade até às 13 horas no horário de Brasília desta terça-feira. Só que o Cruzeiro comunicou a desistência antes e saiu do negócio. Eu sei que está todo mundo perguntando, o Cruzeiro vai utilizar esse valor que poderia ser investido aí na contratação do Brian Rodrigues para buscar um outro nome? A informação que a gente tem é que neste momento o Cruzeiro dá uma quietada aí no mercado, uma desacelerada. Os três reforços ofensivos que o clube trouxe, informação até todos com aval aí do Arthur Jorge, que gostou das movimentações. Vamos ver na prática como que isso vai acontecer. Então, não dá para falar que é uma janela fechada para o Cruzeiro, porque a gente sabe, né, futebol, tudo é muito dinâmico, mas no momento a informação é que o Cruzeiro dá uma quietada no mercado. Ou seja, teve o interesse de fato no Brian Rodrigues, e aí, após a desistência, o Cruzeiro não deve fazer esse investimento em um outro jogador nesses próximos dias, porque o foco é ter reforço, ou era ter reforço, chegando em Belo Horizonte nesta semana para estar inscrito na fase de oitavas de final da Copa Libertadores, os jogos com o Flamengo. Se o cenário mudar, a gente traz a informação aqui. Mas repito, hoje, internamente, o que eu ouvi é que o Cruzeiro dá uma quietada no mercado com a chegada desses jogadores para reforçar o time aí, pensando na sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.